No Japão feudal, muito antes das histórias de quadrinhos, das fantasias cinematográficas e dos guerreiros mascarados que pulam de telhados com espadas brilhando sob a lua, existiu algo muito mais real, muito mais perigoso, muito mais sombrio. Eles caminhavam silenciosamente entre aldeias, se escondiam em cavernas, sumiam em florestas e surgiam apenas quando a morte era inevitável. Os ninjas verdadeiros. Não heróis, não super-humanos, mas sombras vivas treinadas para manipular guerras inteiras e alterar o destino de um império que parecia inabalável. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é tão oculta, tão profundamente enterrada nas raízes do Japão antigo, que durante séculos ninguém ousou contar. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história dos ninjas. E ela é muito mais sombria do que qualquer lenda já deixou escapar. O Japão feudal não era uma terra de paz. Era uma terra de conflitos incessantes. Clãs lutavam contra clãs. Senhores feudais buscavam expandir suas fronteiras. Regiões inteiras eram destruídas por ambição. E no meio de tudo isso, viviam pessoas comuns presas a um mundo brutal, onde até respirar poderia custar a vida. Nesse cenário caótico, surgiram aldeias isoladas nas montanhas de Iga e Koga, regiões marcadas por terrenos íngremes, florestas densas, cavernas profundas e rotas praticamente impossíveis de serem atravessadas por exércitos tradicionais. Ali, comunidades inteiras desenvolveram um estilo de vida baseado não na força bruta, mas na astúcia, na estratégia e na sobrevivência. Enquanto os samurais treinavam para o combate direto, os habitantes dessas montanhas treinavam para algo completamente diferente: sobreviver sem serem vistos. No início, não eram chamados de ninjas. Eram apenas aldeões que aprenderam a se adaptar. Usavam técnicas antigas de espionagem chinesa, estudavam medicina com ervas venenosas, criavam armas improvisadas e desenvolviam métodos de infiltração que mais pareciam arte do que guerra. Seu conhecimento se espalhou lentamente, de forma discreta. E os daimyos começaram a perceber que nem sempre a espada mais poderosa era a mais útil. Às vezes, a guerra era vencida pelo silêncio. Assim nasceram os primeiros shinobi, os ninjas originais. O treinamento ninja verdadeiro não se parecia com nada que o cinema mostra hoje. Eles não viviam pulando de telhado em telhado com roupas pretas coladas ao corpo. Na verdade, roupas totalmente pretas chamariam a atenção. Ninjas reais usavam cores neutras: cinza, azul escuro, marrom, cores da noite. Cores que se camuflavam naturalmente na paisagem japonesa. Eles aprendiam a se mover sem fazer ruído. Praticavam horas por dia para caminhar sobre folhas secas sem produzir um estalo sequer. Estudavam anatomia humana para golpear pontos vitais sem errar. Aprendiam a nadar silenciosamente, amarrados a troncos de madeira, para atravessar lagos e rios sem deixar rastros. Mas o que realmente transformou os ninjas em lendas foi a ciência que eles desenvolveram em segredo. Enquanto os samurais seguiam códigos rígidos de honra, os ninjas estudavam a natureza, a psicologia humana, a química primitiva e até os efeitos do clima para decidir quando atacar. Eles criavam bombas de fumaça com misturas exatas de sementes, carvão e enxofre. Produziam venenos lentos e rápidos com ervas venenosas das montanhas. Inventaram ferramentas silenciosas, ganchos, cordas, sapatos especiais e até dispositivos para pisar na água por alguns segundos. Eles não eram assassinos comuns, eram pesquisadores, estrategistas, cientistas da guerra invisível. As regiões de Iga e Koga se tornaram centros de conhecimento ninja. Ali, diferentes famílias preservavam técnicas passadas, geração após geração. Algumas se especializavam em espionagem pura. Outras eram especialistas em venenos. Outras dominavam infiltração e fuga. Outras eram treinadas em armas improvisadas como correntes, bastões e shuriken. Essas aldeias funcionavam como pequenas repúblicas independentes. Não obedeciam diretamente aos grandes senhores feudais. Tinham seus próprios líderes, suas próprias regras e sua própria forma de sobreviver. E isso, naturalmente,
despertou a ira de homens poderosos que não aceitavam perder controle sobre nenhuma parte do Japão. Por isso, ao longo dos séculos, clãs inteiros de ninjas precisaram enfrentar perseguições, emboscadas e até extermínio. E foi justamente essa perseguição que moldou os ninjas em algo ainda mais eficaz, ainda mais preciso, ainda mais temido. Não porque queriam, mas porque precisavam. Samurais eram o rosto da guerra japonesa. Ninjas eram o avesso disso. Samurais lutavam com honra. Ninjas lutavam para vencer. Samurais eram a luz. Ninjas eram a sombra. Durante séculos, os samurais desprezaram os ninjas. Não por fraqueza, mas por medo. Porque sabiam que os ninjas faziam aquilo que eles jamais poderiam fazer. Os ninjas eram a arma secreta que ninguém queria assumir que usava, mas que todos dependiam em momentos críticos. Senhores feudais contratavam ninjas para infiltrar castelos, roubar documentos, identificar traições, assassinar generais, criar distrações, desestabilizar exércitos inimigos e até para manipular decisões políticas dentro das cortes. Eram essenciais, mas também perigosos demais, incontroláveis e por isso eram constantemente caçados. O mais famoso conflito aconteceu quando o poderoso Oda Nobunaga, um dos grandes unificadores do Japão, decidiu destruir Iga e eliminar de vez os ninjas de lá. Nobunaga enviou milhares de soldados contra aldeias que tinham apenas dezenas de guerreiros. Mas não foi uma vitória fácil. Os ninjas transformaram florestas inteiras em labirintos de armadilhas, rios em armadilhas silenciosas, montanhas em fortalezas invisíveis. Mesmo assim, no final, a força militar esmagadora de Nobunaga venceu. Iga foi devastada. Muitos ninjas foram mortos, outros fugiram, mas alguns sobreviveram e transmitiram suas técnicas para gerações futuras. Esse evento marcou o fim da Era de Ouro dos ninjas, mas também criou sua lenda eterna. Muitos registros foram destruídos. Afinal, ninjas sobreviviam justamente por não deixar rastros. Mas algumas histórias resistiram ao tempo. Um ninja chamado Mochizuki Chiyomi recrutou mulheres órfãs e transformou-as em agentes de espionagem que se infiltravam em altas camadas da sociedade. Outro, chamado Ishikawa Goemon, tornou-se famoso como um ladrão que roubava apenas de políticos corruptos, até ser capturado e executado de forma brutal. E talvez o mais lendário de todos, Hattori Hanzo, virou o símbolo máximo da cultura ninja, servindo diretamente aos Tokugawa e garantindo a unificação do Japão com operações estratégicas quase impossíveis. Esses ninjas existiram, mas a verdade por trás deles é ainda mais assustadora, porque não eram apenas guerreiros, eram especialistas da mente humana. A arte ninja envolvia estudar como as pessoas pensavam, como reagiam ao medo, como tomavam decisões. Era guerra psicológica antes mesmo desse termo existir. Quando o Japão foi finalmente unificado, a necessidade dos ninjas diminuiu. O país entrou em relativa estabilidade. E tudo aquilo que era considerado perigoso, instável e impossível de controlar começou a ser eliminado. Ninjas foram proibidos. Muitos se esconderam. Outros se tornaram guardas, mensageiros, artesãos. Outros foram assassinados para preservar segredos. O governo incentivou o surgimento do mito romântico dos samurais e apagou, pouco a pouco, a existência dos ninjas reais. Mas eles existiram, e a verdade sobre eles foi tão sombria, tão eficiente e tão desconfortável que era melhor ser esquecida. O que realmente tornou os ninjas tão temidos não foram suas armas, nem suas habilidades físicas, nem seus disfarces. Foi sua filosofia. Enquanto os samurais morriam pela honra, ninjas viviam pela sobrevivência. E foi isso que os tornou diferentes de qualquer outro guerreiro do mundo. Eles provaram que uma guerra não é vencida por quem grita mais alto, mas por quem permanece invisível até o último segundo. A verdadeira história dos ninjas não é sobre heroísmo, é sobre adaptação, sobre resistência, sobre vencer silenciosamente e sobre sobreviver quando o mundo inteiro diz que você não pode. Esse é o segredo mais sombrio do Japão feudal. Um segredo que agora você conhece. Se você gostou dessa viagem sombria pela história real dos ninjas,
Inscreva-se agora no canal e deixe seu like para fortalecer essa jornada. Aqui, a história ganha vida na escuridão, onde as verdades esquecidas esperam para serem reveladas.